é nossa oportunidade, voltando com o tema, favorecidos pelo Senhor e pelo Rei. Programa Unicresce no Ar, edição 1254, ano 26, e o texto bíblico, livro de Esdras, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Nós temos a felicidade de ler a palavra, de ouvir a palavra e de entender como Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajuda, nos abençoa de tal forma que nós recebemos a graça para entender a palavra santa e também para expor a palavra santa. E o contexto desta leitura, meus amados irmãos, era uma dificuldade na restauração do povo de Deus após o cativeiro na Babilônia, depois de 70 anos na Babilônia, quando eles voltaram para o Oriente Médio, ou melhor, para Israel, para a terra de Israel, porque a Babilônia, de alguma forma, o Iraque é chamado também Oriente Médio. Agora, meus amados, na época não tinha isso é coisa bem mais moderna. Na época, se referia à Babilônia como o norte, portanto, uma coisa distante, muito, e para a época era mesmo, e não se falava em Oriente Médio. Mas eles voltaram da Babilônia, voltaram para Israel, e quando chegaram lá, a dificuldade foi enorme, porque tinha o povo, durante os 70 anos do cativeiro, muita gente tinha entrado, tinha invadido, tinha se apossado, e o império da Babilônia era enorme, tinha gente de todas as terras, e com costumes muito diferentes, e foram dominando, ou seja, aqui é terra do rei, então é nossa. E quando os judeus chegaram, eles tiveram grande dificuldade, grandes problemas para construírem, e embargaram a construção. E esse texto, Esdras capítulo 6, é uma resposta ao embargo. Tinha sido embargada a obra porque eles não sabiam. Lá, os manda-chuva de lá, os dominadores daquele lugar, eles não entendiam, não admitiam a construção. Eles não admitiam aquela construção. E foi necessário uma intervenção do próprio rei. Então, a leitura que nós vamos fazer, e é para você entender isto. Por que eu estou falando? Porque com esta leitura é uma continuação de um problema, é a solução do problema. Esdras 6:1 diz: Então o rei Dário deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia, e em Acmeta, no palácio que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se edificará no lugar em que se ofereçam sacrifícios, os seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, serão restituídos, para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai e seus companheiros, os afasaquitas, que habitais da além do rio, apartai-vos dali. Deixai que se faça a obra desta casa de Deus,
que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus para a edificação desta casa de Deus, a saber, o que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra, e o que for necessário, como bezerros, carneiros, cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dê-se-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Bendito Deus, Pai Santo e querido, estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, pela Tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos, por cada ouvinte. Obrigado, Senhor, pelos nossos ajudadores. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu favor, Senhor. Tu que favoreceu aqueles homens, Tu que favoreceu aquela nação, Tu que meu Senhor, está ao nosso lado, Senhor, nos favorecendo com a Tua presença, com o Teu amor, com o Teu amparo. Querido Pai, abençoa e guarda cada um dos meus irmãos. Este memorial da oração, toma em Tuas santas mãos. Opera, Senhor, na vida de cada um. Tu conhece cada nome, Tu conhece cada pessoa, suas necessidades. Querido Senhor, Deus bendito, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, é um privilégio grande, meu e seu, meu, nosso e vosso, o privilégio de ter orientação de Deus, orientação da palavra de Deus. Nós temos esta orientação. Nós recebemos esta bênção, a grande bênção de Deus, de ter primeiro conhecido Jesus Cristo. Nós recebemos a graça salvadora, recebemos o perdão dos nossos pecados, recebemos a condição espiritual para andar na presença de Deus. E recebemos, além de tudo isto, nós recebemos ainda uma missão para transmitir a palavra de Deus, o conselho de Deus, falar do amor de Deus, do poder de Deus, das promessas de Deus e do cumprimento delas. Israel é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Na verdade, Deus criou o homem para ser o seu povo. O homem se afastou, o homem pecou, o homem aprendeu coisas estranhas. O homem abandonou o Deus verdadeiro e buscou uma substituição para Deus. O homem substitui Deus por velas, o homem substitui Deus por rezas, o homem substitui Deus por imagem de escultura, o homem substitui o Deus pela evocação dos demônios, o homem substitui o Deus pela adoração dos astros, o homem substitui o Deus pela adoração da própria natureza. Existem seitas que adoram ao fogo, à água, ao vento, e ainda teve idiotas chamados cristãos, aí apelidados de cristãos, que chamavam irmão fogo, irmão água, irmão fogo, irmão vento, irmão solo, irmão sol, irmã lua, irmã terra, uma baboseira, uma loucura. Mas por quê? Porque eram cegos, porque eram loucos, porque não tinham o amor de Deus, o conhecimento de Deus, andavam nas trevas, as trevas da cultura, as trevas da fé, as trevas, vivendo em trevas. Então não conheciam nada, não tinha nada, não recebia nada. Você é um privilegiado, se conhece a palavra de Deus, você recebeu o dom do Senhor, você recebeu o poder de Deus em sua vida. Somos privilegiados quando recebemos o amor de Deus em nossas vidas. Nós temos este privilégio e temos, com este privilégio, a grande responsabilidade de levar a palavra do nosso Deus. O texto que nós fizemos a leitura, Esdras capítulo 6, fala de uma intervenção divina e uma intervenção real. O nosso Deus havia repreendido Israel
muitas e muitas vezes por causa de um esfriamento espiritual, uma espécie de abandono espiritual. Israel havia se envolvido, aprendeu o costume dos filisteus, aprendeu o costume dos amonitas, aprendeu o costume dos moabitas, aprendeu o costume dos egípcios e passaram a invocar os demônios, a adorar os ídolos, a respeitar os símbolos. Hoje em dia a gente tem que respeitar esta praga de símbolo religioso por uma questão de lei. Tem leis para regular tudo. Existe uma lei para regular o tanto de fezes que o cidadão pode comer durante a sua vida, porque a impureza da água, a impureza dos alimentos tem uma tolerância até 97% de pureza, ou seja, 3% é de fezes. É lei para toda coisa. E eu tenho que respeitar a maldita imagem de escultura, eu tenho que respeitar o símbolo diabólico lá na entrada do município, eu tenho que respeitar o símbolo diabólico na minha rua, por causa de uma lei. Acontece que a gente fica calado por causa de uma lei e amaldiçoa no íntimo. Eu amaldiçoo toda hora, todo dia. Passou na minha frente, eu amaldiçoo. Então, resultado. O nosso Deus, que tinha repreendido o seu povo, porque no lugar de amaldiçoar os ídolos, estava abraçando, estava venerando, estava adorando, estava comprando, estava vendendo, estava guardando, estava se curvando diante das imagens de escultura. Deus repreendeu o seu povo e, como eles insistiram na desobediência, Deus tirou eles da terra e fez eles passarem 70 anos no cativeiro. Permitiu a morte de milhares ou milhões, permitiu o degredo de muita gente que nunca mais voltou. Deus permitiu que acontecesse tudo aquilo e Deus, depois de 70 anos, cumpriu a palavra. Nós encontramos o profeta Daniel dizendo, depois eu entendi pelos livros que os 70 anos havia terminado, e ele que começou o cativeiro, aquele homem foi feliz e foi muito provado, porque ele foi um dos primeiros a ser aprisionados no cativeiro de 70 anos, bem jovenzinho, e com quase 100 anos de idade, ele viu o cativeiro terminar. Então, meus queridos irmãos, o Senhor Deus cumpriu a sua palavra. Israel voltou. Israel voltou. No ano do Dário, o rei Dário determinou, ele permitiu, ele conhecia o Ciro, o Dário, esses homens foram usados por Deus, porque o nosso Deus é o Senhor, é o Rei dos Reis. Ele usa quem Ele quer, Ele domina, Ele tem o domínio, Ele tem o controle de todas as coisas. Então, o rei Dário tinha dado uma ordem, o Ciro tinha dado uma ordem, o Dário é sucessor do Ciro, e agora, meus amados irmãos, os judeus tentando construir lá na terra deles, e os arábios não eram esses árabes, não era nada com palestino aí, não existia essa gente. Palestino é filisteu não existe mais. Isso aí é gente do deserto e botaram um apelido neles, igual os índios de Dom Luiz Lochaide. Os índios do Dom Luiz Lochaide. A maior parte não tem nada a ver com índio. Não, é igual eu. É misturado, não sabe de nada de índio. Tiveram que reaprender para poder fazer a fraude. Muita gente. Então, resultado, o que aconteceu lá é que os arábios haviam dominado a terra, muita gente estava no domínio da terra, e quando os judeus voltam querendo reestruturar, aí tiveram grandes problemas. E as autoridades, que eram autoridades reais mesmo, eles tinham lá a autoridade do rei, trabalhavam na província, da além do rio. E o resultado é que eles embargaram a obra, embargaram a construção do templo, embargaram uma série de coisas, havia perseguição, havia dificuldade muito grande. Se juntaram lá, tentaram matar, tentaram impedir, não conseguiram, então embargaram a obra, atrapalharam à vontade, parecia coisa de hoje, que eu estou assistindo lá num grupo de gente desordenada. Agora, o resultado é que eles mandaram exatamente saber do rei. Essa gente tem autorização para construir? E o rei mandou buscar, o rei mandou fazer um levantamento no reino, uma busca real.
Esdras capítulo 6, versículo 1. Então o rei Dário deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia, ou seja, uma busca real, uma busca por documentos do rei anterior. E também havia um palácio lá em Aquimeta, havia um palácio na província da Pérsia, hoje é o Irã, e ali se achou, no arquivo real, uma espécie de arquivo morto do reino, um arquivo público do reino, acharam nesse arquivo público um documento chamado aqui de memorial, e estava escrito no memorial, no primeiro ano do rei Ciro. Este baixou o seguinte decreto. Isso aqui é o que acharam lá. Agora, quanto trabalho para descobrir esse documento? Era necessário, porque a obra estava embargada e o rei queria saber, numa ordem do rei anterior, e os medos e persas, eles não admitiam que uma lei fosse descumprida. Se estivesse escrito, tinha que ser respeitado. Então, meus amados, acharam o documento. Achou-se o documento e estava escrito: no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém será reedificada no seu lugar, para que se ofereçam sacrifícios. Os seus fundamentos serão firmes. Não é uma casinha, é para fazer uma casa, fazer um templo de verdade. Os seus fundamentos serão firmes. A sua altura, 60 côvados, dá pelo menos 28 metros de altura. 60 côvados. Aqui, transformado em metro, 28 metros de altura. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura é de 60 côvados e a sua largura é a mesma, 60 côvados, 28 metros de largura. Com 3 carreiras de grandes pedras, 3 carreiras de coluna para sustentar a estrutura. Dividia esses 28 metros em 3 partes e botava ali 3 carreiras, ou melhor, 3 carreiras de colunas. 3 carreiras de grandes pedras. Aqui ele talvez não soubesse chamar coluna, não tinha a cultura, não tinha o termo. Ainda hoje nós somos pobres em relação a isto. O pedreiro trabalhava antigamente com pedra. Hoje ele nem pega em pedra ainda, continua sendo pedreiro. Então, aqui era a determinação do rei. 3 carreiras de grandes pedras e 1 carreira de madeira nova. E o mais importante, no versículo 4, meus amados irmãos, e a despesa se fará da casa do rei. Ou seja, a obra é da casa de Deus. É o favorecimento ao povo de Deus, favorecimento aos judeus. Favorecimento. Por que isto? Porque Deus havia prometido. O rei não tinha nada a ver, não tinha zelo pelo judeu, não queria bem a judeu, não se converteu a judeu, mas Deus é o Senhor tem o poder, ele é o rei dos reis. Versículo 4 diz, e a despesa será cobrada do reino, a despesa se fará da casa do rei. No versículo 5 diz, além além da reconstrução, além da edificação do templo no lugar do que o Nabucodonosor derrubou, ou os babilônios derrubaram, além de fazer o templo e pagar a despesa, era uma espécie de indenização por terem derrubado. No versículo 5, o rei decreta, além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava, o templo tinha sido eliminado,
o templo tinha sido destruído, que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, serão restituídos. Deus prometeu. Deus prometeu. E Deus é tão sábio, tão poderoso, tão maravilhoso, que quando levaram lá aquele tributo de guerra, levaram para a casa de um Deus sem futuro lá da Babilônia. Botaram na casa, botaram no templo de um dos deuses dele. E, portanto, nenhum oficial podia lançar a mão, ninguém podia lançar a mão, estava ali. Deus guardou o que era seu na casa de um demônio, lá na casa do ídolo. Serão restituídos para que voltem ao seu lugar, ao templo, em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Maravilha do céu. O meu Deus, o nosso Deus, meus amados irmãos, o nosso Deus é assim. Ele, quando promete, ele cumpre. Quando ele fala, ele realiza. No versículo 6, agora uma ordem expressa. Agora, pois, aqui já é o rei, aqui é o rei Dário, após encontrar o documento do rei Sírio. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai, era outro indivíduo, uma espécie de ministro lá, e os seus companheiros, os Afarsaquitas. Os Afarsaquitas, eles eram orientais, tinham sido levados lá no tempo do Império Assírio, e a Babilônia dominou tudo que foi do Império Assírio, tinha domínio sobre os Afarsaquitas. E ele diz, que habitais além do rio, apartai-vos dali, ou seja, desocupe a terra. Apartai-vos dali, saiam de Jerusalém, saiam da terra deles. Eles estão de volta e eles têm autorização, eles estão ordenados a fazer a obra e, além disto, serão custeados. Serão custeadas todas as despesas do templo e serão devolvidos todos os utensílios que foram tirados dele. Meus amados irmãos, eu adoro ao Senhor, eu bendigo o Senhor, eu louvo a Deus porque eu acredito e eu prego o que eu acredito. Eu acredito nesta palavra santa. 70 anos de cativeiro aconteceram do jeito que foi predito, mas a restauração também foi do jeito que foi predito. E o versículo 7, o texto continua, deixai que se faça a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Não precisa nada mais profundo para provar que o Senhor é o Rei dos Reis, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. Um homem pagão decretando, na verdade, dois. O rei Ciro havia decretado e o rei Dário está fazendo valer. Agora, meus amados, os versículos 8, 9 e 10, para a gente concluir, diz assim, também por mim se decreta, olha o que este rei, o decreto do Ciro está valendo, agora vai o meu decreto, o decreto de Dário. Também por mim se decreta o que há vez de fazer com os anciãos dos judeus para a edificação desta casa de Deus. A saber, que da fazenda do rei era um novo decreto, mais um decreto, mais uma maravilhosa prova do favorecimento do nosso Deus. Por mim se decreta o que há vez de fazer para a edificação desta casa de Deus, o que for necessário da fazenda do rei, dos tributos que vocês pagam aí, da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra. Deus
poderoso, Deus maravilhoso, faz e determina. Esse pode decretar sim, porque ele domina o coração dos homens. E no versículo 9 diz: e o que for necessário, como bezerros, carneiros, cordeiros, para holocaustos a Deus do céu, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, não pode faltar. Forneçam de dia em dia, não deixem faltar, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Meus queridos irmãos, eu me alegro, eu tenho muita felicidade em pregar a palavra, às vezes me adoentado, hoje eu tomei um sol fora do limite, e estou aqui fanho, mas, meus queridos, vale a pena, vale a pena, vale a pena. As Escrituras dão testemunho do povo de Deus. Um povo ordeiro, um povo que reconhece as autoridades, povo que ora pelas autoridades. E o pagão sabia, não atrapalhe eles, para que eles façam o templo e orem pela vida do rei e pelos seus filhos. Que Deus possa abençoar os meus irmãos, que Deus possa nos ajudar, nos dar entendimento da sua grandeza, da sua palavra, da sua verdade, do seu poder, do seu domínio, porque Ele é o que vive, que reina para todo sempre. Ele domina, Ele tem todo o domínio, todo o poder, todo domínio e autoridade sobre a vida dos homens. Que Deus possa abençoar e guardar cada um de nós, cada um de vós. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pela leitura. Obrigado, meu Senhor, pela exposição. Obrigado pela audiência. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos online. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Querido Senhor, Deus maravilhoso, Deus bondoso, opera. Continua conosco, Senhor. Faz prosperar a tua igreja, a tua obra. Nos dá, Senhor, a graça, o favorecimento celestial, para que façamos o teu trabalho com gozo, com graça, com calma, com alegria, com vigor, todos os dias da nossa peregrinação. Querido Pai, ouve a nossa oração. No maravilhoso nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã pela mesma emissora e logo mais às 21 estaremos na Rádio Vida. Deus abençoe os meus irmãos, Deus dê graça a cada um de vós. Oreis por nós, no santo nome de Jesus, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre vós. Amém.